De volta com o Resenha da Bola para esse segundo bloco. Deixa eu mandar um grande abraço para o nosso parceiro e amigo Dadá. Estive lá esta semana de carnaval. Você esteve lá, Estive lá. Dadá, é? Estive conversando com meu amigo Dadá, nosso parceiro, está muito contente com a nossa parceria, com aquilo que a gente devolve à casa, o carinho que nós temos por ele, por todo o pessoal que trabalha. Mandou um grande abraço para você também. Já afinando também a nossa gravação do derby, né, Guarani e Ponte, que será, estaremos fazendo lá no Dadá, levando convidados, ex-jogadores, atletas. Quem sabe a gente consegue levar alguns aí, jogadores importantes, para a gente falar de mais um derby aqui em Campinas. E eu quero falar dessa casa maravilhosa que é o restaurante e pizzaria do Dadá. São mais de um almoço, são mais de 30 tipos de pratos quentes, uma mesa de salada, inclusive com joelho de porco, picanha na pedra. Eita, essa e também uma costela defumada, maravilhosa, olha, uma costela no bafo, uma mesa variada também de saladas, comida japonesa, para quem quer uma comida japonesa de qualidade, tem opção também lá. Aí você tem, para acompanhar tudo isso, você tem uma carta de drinks, chamado Drinks do Dadá. O Dadá agora se especializando em drinks. Tem também lá uma carta de vinhos, com vinhos nacionais importados de primeiríssima qualidade. E a mesa de doces, para quem gosta de uma sobremesa, você tem uma mesa de doces de tirar o chapéu e de dar água na boca. Então eu convido você, que está nos assistindo, a ir até o Dadá no almoço, ou no jantar, ou no happy hour. Lembrando que a partir das 4 da tarde, o self-service é retirado, e aí estará sendo servido apenas no à la carte e também as famosas pizzas do Dadá. Eu comi uma pizza maravilhosa lá, rapaz, chamada italianíssima. Fantástica. Fantástica. Diversidade é no Dadá, né, rapaz? Com mussarela de búfala, copa, um variado tipo de... Sinceramente, Gui, na parte culinária de Campinas é excepcional, mas eu vou falar, diversidade, igual do Dadá. Uma comida mineira, quem quer uma comida mineira de qualidade, tem que ir no Dadá experimentar comida mineira, exclusivamente mineira, específica comida mineira aqui em Campinas. Você não pode perder a oportunidade de ir lá no Dadá. A partir das 4 da tarde, então, aquela pizza maravilhosa, acompanhada de um drink perfeito, as cervejas mais geladas de Campinas. E se você quiser tudo isso no conforto da sua residência, 3242-3125, 3242-3125, você terá a oportunidade de pedir no delivery do Dadá para você ter todo esse conforto aí dessa comida maravilhosa na sua residência. Grande abraço ao Dadá, é o pessoal que trabalha lá no Dadá também. Um abraço, Dadá. E outro, Dadá deve estar bravo, hein, rapaz? O Atléticozinho dele tá ruim, hein, Dadá? Pô, mas tá ruim, mas você viu a contratação? Nós iremos falar depois, hein? Agora. Técnico agora. Novo, que isso? Iremos falar muito disso, hein? Sampaoli. Que isso, hein, Dadá? Seu time não tá fraco, não, hein? Mas não sei não. Milagre vai ter que fazer naquele time. Mas tudo bem, deixa pra lá. Um abraço, Dadá. Vamos falar de Guarani? Guarani que no sábado, na semana, né? Essa semana enfrentou, na sexta-feira, o Água Santa. Tem um amigo meu que falava Água Benta. Joga Água Benta. Mas que time que é esse? Água Benta, não é? Água Santa. Um amigo falava Água Benta, rapaz. Água Santa. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E perdeu a grande oportunidade de se distanciar no grupo. Perdeu a primeira posição na vitória do Red Bull Bragantino sobre o Ituano por 2-1 e quase que perde a segunda colocação também. Torceu muito para o Santo André, muito, mas, falando ainda de Guarani, o Água Benta teve chance, o Água Santa, né? Foi um bom jogo, Guina, foi um bom jogo. As duas equipes jogaram para frente. O time do Guarani vem fazendo um belo campeonato. Verdade. Né? Mas o Água Santa evoluindo dentro do campeonato. Que coisa, não? Água Santa, Inter de Limeira, alguns times aí Novo Horizontino, que começaram mal, deram uma respirada, deram uma organizada e na sequência do campeonato estão começando a engrossar os jogos, cara. Então o Guarani fez uma boa partida, teve chance também, como o Água Santa também teve suas chances.
né? Então, assim, como o jogo foi em casa, né, Guina? Isso. É uma oportunidade de você fazer o resultado porque você estaria jogando em casa e é importantíssimo você fazer o dever de casa. Mas foi um bom jogo, o Guarani teve as suas chances também, mas o Água Santa também realmente impôs uma dificuldade muito grande ao Guarani, que estava jogando em casa. Esses 4 últimos jogos que faltam para complementar essa primeira fase serão decisivos. Lógico, com um grupo tão espremido, tão complicado que é esse grupo D, com agora o Bragantino líder, Guarani, Ponte, Corinthians e a Ferroviária de Araraquara, esses 4 jogos serão de fundamental importância. O ruim é que o Guarani ainda pega grande. Então, só pegou o Santos até então, né? Tem mais 2 grandes ainda para enfrentar. Lógico que o Corinthians não enfrenta, que está na mesma, mas tem ainda pegar o Palmeiras e tem que pegar o São Paulo. Fora que ainda tem o confronto direto, ou direto assim, em termos de situação, não do grupo, mas pega um clássico que é o derby contra a Ponte. Então, para quem acha que as coisas estão resolvidas, precisa tomar cuidado. Mas eu acho que, como a gente comentou aqui até no início do campeonato, né, Guina? O importante, de repente, nesse campeonato, é porque tem uma situação que é exclusivamente da Federação Paulista, né? Que é a situação de, às vezes, tem um time que fez uma pontuação alta e não conseguiu se classificar dentro do seu grupo. É verdade. E, às vezes, um grupo que teve uma disputa um pouco maior, né? Não conseguiu classificar-se, né? Classificar, mas assim, e alguns classificados com números menores de outros grupos. Por isso que eu sou a favor de pontos corridos para o Campeonato Paulista. É que esse caso, esse ano foi atípico, porque foi um pedido da CBF em conversa com a Federação Paulista, isso foi proposto aos clubes também na conversa do arbitral, que eles precisariam de 2 datas para os amistosos. Data FIFA, né? Data FIFA. E aí os clubes acharam melhor que fosse em turno único nessa primeira fase e na segunda também. Somente semifinal e final, que aí seriam dois ida e volta. Então, assim, a questão é o quê? Você não brigar para não cair, porque são os 2 piores times que caem. E hoje, né, a Ponte só não entrou ali entre os 2 últimos porque o Botafogo não ganhou o jogo da Ferroviária. Se o Botafogo tivesse ganho, o Botafogo teria passado a Ponte Preta por 1 ponto e hoje a Ponte, se o campeonato acabasse com uma vitória do Botafogo nesse jogo contra a Ferroviária, a Ponte estaria caindo para a Série A2 do Paulista. E aonde, né, Guina, a Ponte também tem jogos muito difíceis. Extremamente. Tem o Red Bull, né? Tem o Derby. Tem o Derby. Né? Então, assim, a Ponte também tem o Mirassol, que vem fazendo um bom campeonato. Então, a Ponte tem uma sequência de jogos aí muito difíceis. Tem o Botafogo difícil lá em Ribeirão, que não é fácil, não. Então, a Ponte tem uma sequência também de jogos muito difíceis. Né? Só falando dos jogos, então, do Guarani, na sequência, né? Nessa primeira fase, para vocês terem uma ideia, o Guarani pega a Inter de Limeira, já enfrentou. Vamos ver aqui. O Guarani pega o Ituano em Itu. Esse é o próximo jogo na sexta-feira. Aí, depois disso, ela sai em Itu, depois volta contra a Ponte Preta, que é o derby aqui. Depois ela vai em Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Depois de enfrentar o Botafogo, ela pega o São Paulo em casa. Olha que situação complicada. Depois de enfrentar o São Paulo, que é o último jogo. Cara, não é fácil não a situação do Guarani, hein? Mas pela pontuação, né, o Guarani ainda está tranquilo, né, Guina? Vamos dizer assim. Tranquilo em termos, né? Principalmente os 2 times de Campinas entraram no campeonato para brigar por uma classificação. A gente sabia que o grupo do Guarani era o chamado grupo da morte, né? Mas o Guarani tem se saído muito bem nos seus jogos.
Então, se você for colocar hoje o que a Ponte vem fazendo e o que o Guarani vem fazendo, e com os pontos que o Guarani já tem e que a Ponte tem que se cuidar muito. Também. De repente não... O Guarani precisa tomar cuidado nesse jogo contra o Ituano, que o Ituano evoluiu. A vitória sobre o Santos em casa deu uma motivação danada. Meteu 2-0 no Santos, jogando muito bem. Então jogar lá em Itu, com essa evolução do Ituano... Que deu um trabalho muito grande para o Red Bull agora. Também. Deu um 2-1, mas poderia ter tido uma sorte melhor. O Guarani precisa tomar muito cuidado com um jogo desse. É um jogo complicadíssimo. Porque o que você não pode, Guina, o que aconteceu com a Ponte, principalmente no começo do campeonato, é você perder para equipes que não vai tirar ponto de ninguém, né? Não vinha tirando ponto de ninguém. Esse foi o problema da Ponte. A Ponte começou perdendo para o Santo André, tudo bem, o Santo André ainda a gente pode deixar passar porque o Santo André começou a ganhar de todo mundo, né? E foi uma equipe também que conseguiu dar esse equilíbrio, mesmo a Ponte perdendo dentro de casa. Mas o problema é a Ponte Preta perder para um Oeste, perder para um outro time que está ali embaixo e não tira a ponte de ninguém. E essa é a maior preocupação. Ponte pega o Red Bull, agora em casa. Mas vantagem nenhuma a Ponte está tirando em jogar em casa. Não. Então precisa tomar bastante cuidado. Nem em casa e nem fora, né? Nem em casa e nem fora. Então, a Ponte Preta tem 2 vitórias só dentro vai pegar um time que está começando a encaixar, mudou o time praticamente inteiro. Trouxe jogadores de todos os lados. Então até você encaixar um time como esse, demora. E o Bragantino está dando mostras de que está começando a encaixar o time agora. E a Ponte, pelo contrário, né? A Ponte não consegue encaixar esse time. Não consegue. Então, vida difícil ter a Ponte Preta. Também, né? Estão melhorando. Sim, o próprio Botafogo fez um bom jogo. E depois já é o derby, né? Então, assim, o problema é que dentro das equipes que estão ali embaixo, né, o Ituano já teve uma evolução. A própria Ferroviária. A Ferroviária teve uma baita evolução. Teve uma evolução. O Botafogo teve... Veio de 2 vitórias seguidas, um empate, uma vitória, teve uma evolução, perdeu ontem por 1-0, mas onde foi muito superior à equipe da Ferroviária. Então, assim, foi muito superior. A preocupação maior é pelo que vem vindo nos jogos, inclusive, desses adversários da Ponte, brigando para não cair. Essa é a preocupação, que a Ponte, a gente não consegue ver essa evolução na Ponte, né? Com essa mudança de treinador agora, né? Então, assim, e a montagem do elenco da Ponte Preta que... E depois, para você ver, e depois do derby, 2 compromissos dificílimos. Novo Horizontino em casa e Mirassol em Mirassol. A situação da Ponte é muito complicada, né? Então, assim, é o que eu falei aqui no início. A Ponte está dando sorte pelos seus adversários que estão ajudando. As equipes que estão brigando hoje com a Ponte ali na parte de baixo, né, não tem feito seu papel, porque agora mesmo, se o Botafogo tivesse ganho da Ferroviária, que teve um jogo muito igual, como você falou, foi muito bem contra a Ferroviária, que poderia ter ganho, de repente, a Ferroviária. Teve chance para isso. Hoje a Ponte estaria no descenso. E o goleiro da Ferroviária pegou muito. Entendeu? E outra coisa, São Paulo e Ponte, 2-1. Não foi esse jogo apertadinho não, tá? Não. O São Paulo passou por cima da Ponte, perdeu o gol. O Ivan, mais uma vez, fazendo... Destaque, defesa, milagres. Defesas, assim, impressionante. E outra, o Tafarel estava no estádio. Estava. Né? Tem a convocação da seleção aí, quem sabe, de repente, o Ivan pegando uma beirinha aí na... Tem outros goleiros à frente dele. Não, tem. Mas a gente sabe que tem hora que tem umas surpresas, né? Eles levam jogadores que às vezes a gente não entende, mas eles sabem o planejamento que tem. De repente, o Ivan, quem sabe, tem uma chancezinha aí, né? É verdade. Ô, Marco, tivemos no sábado um clássico no futebol paulista, Santos 0, Palmeiras 0. Eu assisti com olhos de lince, esse clássico. Torcendo para quem? Para o Santos, claro. Claro, sem dúvida nenhuma, né? Lógico. Mas gostei do que eu vi. Houve uma evoluçãozinha do Santos. O Gesualdo entrou para essa partida extremamente pressionado. E acho até que se tivesse havido uma derrota, o Gesualdo... Hoje nós estaremos comentando a saída do Gesualdo, né, que seria um absurdo, mas infelizmente no futebol paulista, no futebol brasileiro é assim. E ele ganhou uma sobrevida. Mas houve já uma evolução daquilo que nós vimos no Santos no começo. E é normal ter essa evolução. Técnico novo, todo mundo imaginando
que é aquilo que aconteceu no passado, com o Sampaoli, o Santos perdendo aí 4, 5 jogadores importantes do seu elenco, não trouxe ninguém de nome para substituir. Então, era normal essa queda do São Paulo. E aí teve um peito, né, como a gente diz no jargão do futebol, saco roxo para assumir um time que perdeu mais jogadores do que trouxe. Só que a cobrança em cima do Gesualdo, ninguém quer saber. Ninguém sabe se trouxe, não trouxe. Eles querem ver o time jogando do jeito que estava jogando antes. E até em alguns momentos demonstrou, né? Com o Eduardo Sacha, com o Sanches. A movimentação do Santos foi um jogo muito bom. Né? Primeiro tempo melhor do Santos, então, poderia ter feito gol, não fez. E no segundo tempo melhor o Palmeiras. Acabou sendo um placar, eu acho que justo, pela igualdade na partida, mas injusto pela movimentação. Poderia ter sido 1-1. Isso. É o que seria mais justo. Perfeito. Mas o empate foi o resultado, acho que o ideal, pelo que as duas equipes mostraram. O Santos no primeiro tempo um pouquinho melhor do que o Palmeiras, e o Palmeiras no segundo tempo, eu acho até pelo entrosamento que tem um pouquinho mais do Palmeiras, porque o Palmeiras manteve a base. Manteve a base. Então, o Palmeiras há 3 anos jogando junto. Então, o que acontece? Tem uma certa vantagem, né? Então, assim, como você falou, o Santos perdeu jogadores importantes e não trouxe nenhum jogador à altura do que perdeu. Então, assim, essa queda seria normal, independente, né, Guina, do que o treinador pensa em termos de jogo. Você vê o Corinthians, o sufoco que o Corinthians está tendo para poder mudar aquela característica que foi... muito difícil. Uma característica assim de 5 anos. Muito, 5 anos. Do Corinthians para mais. 5 estava bom. Né? Em 2012. Virou uma pele do Corinthians. São 8 anos jogando assim. Então assim, você modificar, né, a maneira principalmente de se jogar, é o que a gente fala sempre. O Jesus mudou o pensamento, inclusive dos outros diretores, não digo de treinador, porque treinador às vezes tem a sua forma de jogar e às vezes não consegue mudar. A gente vê que tem muito treinador que tenta e não consegue. O caso do Carille. O Carille tentou fazer uma mudança dentro do Corinthians que não conseguiu. Não tinha como. Ele pegou aquela era Tite ali, manteve, teve sucesso. Claro, mas ganhou depois, títulos, né? Começou a se criar uma situação de que deveria mudar o estilo de jogo do Corinthians, ele não conseguiu fazer. O Corinthians teve que pegar outro treinador com uma outra característica para poder tentar mudar. E mesmo assim está tendo dificuldade. O Thiago tem tido muita dificuldade para fazer o Corinthians jogar bonito e ter aquela eficiência que tinha antigamente. Nós vamos falar bastante do Corinthians depois, mas gostei do que eu vi no Clássico, Santos, principalmente do Santos. Agora, há de se falar, o tal do Felipe Melo é violento demais, ele poderia ter quebrado a perna do menino, do Santos. Ele ainda saiu reclamando. E saiu reclamando, xingando a arbitragem. Para mim tem que ser vermelho, mas na hora, sem discussão. Se tivesse o VAR, com certeza sem discussão, vermelho. Amarelo, não. E ele saiu falando, depois falou também que era um absurdo o que os árbitros acabam fazendo, que não sei o quê. Saiu como vítima ainda de um clássico como esse. Tá na hora já, conhece, né? Mas tá na hora também de alguém fazer alguma coisa com esse rapaz, hein? Ou alguém deixar a perninha para quebrar ele também. Tá na hora já também. Assim, jogador que joga na maldade, uma hora se machuca, né? Então, tá na hora de alguém deixar alguma coisinha aí, uma perninha a mais aí para dar uma fisgadinha nele. Vamos a mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.